Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Suzete e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância das vitaminas do complexo B. Não somente a vitamina B12, que normalmente é a vitamina mais falada, né? Inclusive os meus pacientes, quando me procuram para passar em consulta, eles focam muito na B12, falam muito da B12. É uma vitamina importante? Sim, lógico que é. Principalmente para cognição e várias outras reações, ela faz a proteção da bainha de mielina, e inclusive pessoas que têm carência de vitamina B12 tendem a ter dormência nas extremidades, justamente por essa questão da bainha de mielina e outras várias funções. Só que a vitamina B12 única e exclusivamente, ela não vai resolver grandes problemas, ela não vai trazer benefícios? Sim, vai trazer. Só que o que acontece? As vitaminas do complexo B, elas atuam em sinergia. O que é isso? Uma depende da outra, uma ajuda a outra, digamos assim. Então, suplementar somente a B12 não é interessante. Então, o que eu costumo fazer? Eu suplemento para todos os meus pacientes, claro, aí vai depender de cada paciente, porque aí a suplementação é individual, da dosagem. A dosagem das vitaminas do complexo B vai variar, mas eu passo vitaminas do complexo B para todos os meus pacientes. Por quê? Porque são básico, né? A gente sabe que existem várias outras estratégias de suplementação do sofisticado, mas eu sempre começo pelo básico. E é assim que eu consigo grandes resultados. Lembrando que não é somente suplementação, né? É mudança de todo o estilo de vida. Então, voltando aqui às vitaminas, a B12, se a gente for pensar no caso da homocisteína, que é um marcador inflamatório importante, que é um marcador de risco risco cardiovascular, Alzheimer, Parkinson, até mesmo AVC, a suplementação da B12 junto com a B9, com a B6 e com a B2, que é a riboflavina, é de suma importância para a gente baixar esse marcador, a homocisteína, quando ele estiver alto. Existem também outras suplementações quando essas vitaminas únicas não conseguem resolver o problema, não consegue diminuir o valor da homocisteína. Mas, pensando de uma forma geral, todo o metabolismo, né, todo o nosso metabolismo, a gente tem que suplementar todas as vitaminas do complexo B. Aí, no caso, é a B1, que é a tiamina. No caso da tiamina, eu ainda suplemento, eu prescrevo e eu mesma uso para mim as três formas de vitamina B1, que é a tiamina, a subotiamina e a benfotiamina, porque aí a gente chama de portal mitocondrial. Isso aí vai dar um boom nas mitocôndrias. E o que é a mitocôndria? É a nossa usina energética. É ela que nos dá, que é responsável pela formação do ATP, por toda a nossa energia. Então, eu costumo fazer isso, tá? Para os pacientes, para os meus pacientes, inclusive para mim. E aí a gente tem também a riboflavina, que é a B2, a gente tem a B3, que aí existem várias formas, a nicotinamida, a niacinamida, tem o hexacianato de inositol, alguns falam hexanicotinato de inositol, que eu até prefiro essa forma, porque ela é muito mais, o poder de ação é muito melhor, essa forma da vitamina B3. A nicotinamida não dá o flush. O que é o flush? Aquele vermelho. Tem pessoas que, quando começam a suplementar a vitamina B3, tendem a ter aquela vermelhidão, né, no rosto. E aí, no caso, a nicotinamida, o hexanicotinato de inositol, não deixa acontecer isso. E nesse caso, o hexanicotinato, ele tem a biodisponibilidade dele é muito maior. Então, eu particularmente prefiro dessa forma. E aí nós temos
o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, nós temos o piridoxal 5-fosfato, que é a B6, já é a formativa, mas também pode ser na forma da piridoxina. Nós temos a B7, que é a biotina, nós temos a B8, que é a colina, que também pode ser na forma da citicolina, que também é maravilhoso para todo o nosso metabolismo. Então, pensando dessa forma, não vou entrar aqui em detalhes, né, da ação de cada vitamina, de cada vitamina do complexo B, mas frisando que todas elas são de extrema importância e também eu não peço para o paciente dosar. Primeiro porque o plano de saúde não cobre todas essas vitaminas e se fizer particular realmente fica muito caro. Então o que eu peço para dosar? A B12, a B9 e só. B12, B9, que é o ácido fólico, mas aí a gente suplementa na forma do metilfolato, não é na forma do ácido fólico. Eu só peço essas duas, tá? E as outras de acordo com a sintomatologia do paciente, que é de suma importância. A gente não pode se basear somente por exame de sangue, tá? Porque é um papel. Então, a gente tem que se guiar muito pela sintomatologia do paciente. Então, eu associo sintomas, associo o que o paciente está me relatando, juntamente com o que eu estou olhando ali naquele momento daquele exame, ok? Por isso que os exames, eles têm que ser recentes. Então, de uma forma geral, era isso que eu tinha para falar hoje. E tem também, eu queria falar uma coisa sobre a riboflavina, que é a vitamina B2. A riboflavina também ela é usada em casos de pessoas que têm muita enxaqueca, em doses mais elevadas, de 200 a 400 miligramas, tá? Mas isso aí tem que ser acompanhado por um profissional e, assim, na verdade, descobrir a causa da enxaqueca, ok? Tem aquelas enxaquecas que são provocadas por hábitos de vida errado, como o glúten. Eu sou uma prova disso, porque eu vivia tendo enxaqueca, quando eu consumia glúten. Quando eu tirei o glúten da minha alimentação, eu não tenho mais enxaqueca, eu não sei o que é mais ter dor de cabeça. Então, tudo tem que ser pesquisado, né? Tudo tem que ser investigado para saber o que está causando aquilo no paciente. E não somente começar a suplementar, e aí a gente começa a resolver toda a problemática, toda a sintomatologia que está ali danificando, né, o corpo do paciente, os órgãos, enfim. Tudo tem que ser minuciosamente investigado para que a gente trace um plano de tratamento individual para cada paciente. Tá bom, gente? Então, hoje era isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Acho que eu fui bem clara assim no que eu queria falar a respeito da B12 e que eu vou frisar novamente, é uma vitamina super importante, mas a gente não pode descartar a utilização e a necessidade de suplementar todas as vitaminas do complexo B, tá bom? Obrigada pela atenção. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação, porque muita gente acha que só tem que suplementar a vitamina B12 e não é assim, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.